Vimos bastante aqui no Python operadores aritméticos, mas também existem outros tipos de operadores, como é o caso, por exemplo, dos operadores de comparação. A gente pode comparar para, por exemplo, verificar se 5 é maior que 2. Se eu rodar esse código aqui do jeito que está, o que vai acontecer? Vai aparecer true, verdade, pois 5 de fato é maior do que 2. Se eu quiser, por exemplo, fazer outro tipo de operação, por exemplo, verificar se 10 é menor do que 3, vai aparecer falso. Por quê? Porque isso não é verdade. 10 é maior do que 3. Existem uma série de operadores que permitem fazer esse tipo de comparação que vão ser muito importantes para definir o que o nosso código vai fazer, pois dependendo da comparação ser verdadeiro ou falso, isso pode mudar completamente o nosso código aí, dependendo das expressões condicionais aí que eu vou abordar. Então, além do operador de maior e o menor, também existe o operador maior igual. O que vem a ser o operador maior igual? É 6 maior igual a 5. Esse cara aqui vai ser verdade. Por quê? Porque 6 é maior do que 5. A questão é que o maior igual, ele verifica ao mesmo tempo se esse cara da esquerda é maior ou igual ao cara da direita. Então, se eu colocar aqui 5 é maior ou igual a 5, também é verdade, pois 5 é igual a 5. Se eu apagar o igual aqui e deixar só o maior, e eu perguntar 5 é maior que 5, vai ser falso, né? Então, da mesma forma que existe o maior igual, que compara simultaneamente se é maior ou se é igual, você também tem o menor igual. O menor igual, o que ele faz aqui? Ele verifica, aqui, por exemplo, ele está verificando se o 10 é menor ou igual a 5. Isso é verdade? Pensa aí. Uma vez pensando, né, pausa aí e aí depois continua o vídeo. Bom, vou rodar aqui. 10 menor ou igual a 5 é falso, pois, na verdade, 10 é maior do que 5. Então, a gente tem o operador maior, o maior igual, o menor igual, e tem o operador que compara se os dois valores são iguais. Mas aí você deve estar pensando, pô, é isso aqui? Não é isso aqui, pois o igual sozinho é atribuição. Ele atribui algo para a variável. Se eu rodar isso aqui, não vai nem fazer sentido, vai dar erro. Ele está dizendo que eu não posso atribuir a um literal. Eu só posso atribuir algo para uma variável. Eu posso criar uma variável v que recebe 5. Isso aqui está certo. Mas se eu quiser comparar, Lucas, e se eu quiser saber se o 5 é igual a 5? Aí eu tenho que usar igual, igual. O igual, igual, eu tô realmente comparando se esse 5 aqui é igual a esse outro 5 aqui. E isso, obviamente, vai dar verdade, pois 5 é igual a 5. Se eu trocar ali, por exemplo, se eu quiser verificar, por exemplo, se o 7 é igual a 5, isso, obviamente, vai dar falso, pois são dois números diferentes. E se eu quiser comparar que um número é diferente do outro? Por exemplo, 10 é diferente de 4. Como é que eu comparo isso? Para isso eu vou usar o exclamação igual. Esse exclamação igual aqui eu estou deixando bem claro que nessa comparação eu estou querendo saber se o 10 é diferente do 4. E esse 10 é diferente do 4? É verdade, são dois valores diferentes. Então, se eu estiver comparando assim, 10 é diferente de 4? Verdade. Ele realmente aí é diferente de 4. Se eu testar outra coisa, por exemplo, 5 é diferente de 5, obviamente isso aí é falso. Tanto que eu vou rodar ali e ele vai mostrar falso. Todas essas operações que eu fiz aqui foram com inteiros, essas comparações, mas a mesma coisa faz sentido aí, por exemplo, para números reais, para float. Então, se eu quiser saber se 7.5 é maior do que 3.14, o famoso pi, ele também vai comparar, ele vai verificar que isso é verdade. Então, tudo que eu mostrei ali funciona idêntico para números reais. E uma coisa interessante é que também funciona para palavras.
Então, se eu quiser comparar para saber se uma palavra é igual a outra, por exemplo, Lucas é igual a Lucas, né? Aqui eu estou comparando. Esse Lucas é igual a essa palavra é igual a essa, né? No caso aqui ele vai falar, verdade, Lucas é igual a Lucas. E se eu quiser comparar, por exemplo, Lucas é diferente de, por exemplo, Bianca, ele também vai confirmar, ele também vai dizer que isso é verdade. Então, esses operadores aí de comparação igual e diferente, eles também funcionam direitinho para palavras. A única coisa que você tem que ter muito cuidado com palavras é que o Python ele é bastante rigoroso em relação a maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, como a gente viu ali, Lucas comparado com Lucas dá verdadeiro. Agora, se eu botar um L maiúsculo ali, já vou até fazer o seguinte, eu vou copiar e colar para a gente ter essa comparação muito clara. Se eu comparar Lucas com L minúsculo com Lucas com L maiúsculo, aí já não são a mesma palavra mais, são duas palavras diferentes. Então, uma letra maiúscula ou minúscula diferente, para o Python já são duas palavras completamente diferentes.